É nos meses de verão que o mosquito Aedes aegypti e doenças como febre amarela, dengue, zika e chikungunya dominam as manchetes dos jornais. Mas de vez em quando o assunto aparece também nesses meses mais frios. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Petzo, apresento rapidamente 5 notícias sobre o tema que apareceram só nessa semana e comento a relação entre presenças e ausências na mídia e o combate ao Aedes no nosso país. Notícias são, em geral, sinônimo de novidade. Mas ao longo dos meses, há algumas pautas que sempre aparecem nos mesmos momentos no noticiário de ciência e tecnologia. São temas como as doenças respiratórias no início do inverno, os cuidados com a pele quando o clima começa a esquentar, ou notícias que dominam as editorias de ciência durante a realização de alguns grandes eventos, como, por exemplo, a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que acontece a partir de 16 de julho. Nesse conjunto de pautas recorrentes, também está a onipresença nos meses de verão das notificações de novos casos de dengue e notícias sobre as ações de combate aos criadouros do mosquito transmissor e outras medidas de proteção à população. Mas desde a primeira epidemia de Zika no Brasil, e também dos casos de chikungunya, algumas reportagens um pouco diferentes têm aparecido também no resto do ano. São notícias sobre resultados de pesquisas que buscam ampliar o conhecimento sobre os novos vírus. Esses resultados aparecem fora do verão, inclusive porque há um deslocamento, um tempo necessário entre os surtos de infecção e a realização das pesquisas e sua publicação. Ao longo da semana passada, particularmente, foram pelo menos 5 os textos relacionados ao Aedes aegypti, sendo quase todos, menos um, sobre a Zika. Foi uma montanha-russa de boas e más notícias, com uma ligeira vantagem negativa. Na sexta-feira, dia 7, a gente teve uma primeira notícia preocupante. O Estadão noticiou um estudo da Fiocruz que mostra que mosquitos urbanos têm capacidade elevada para a transmissão do vírus da febre amarela, que desde 1940 tem apenas casos silvestres registrados no Brasil. No sábado, dia 8, a Agência Brasil, citando a revista Pesquisa da FAPESP, traz a primeira boa notícia. Contrair Zika depois de ter sofrido com a dengue aparentemente não agrava a doença, como já tinha sido sugerido. E no dia 9, outra notícia positiva. Pesquisadores da Unicamp, em uma matéria do G1, anunciam que identificaram biomarcadores da infecção por Zika, uma espécie de assinatura do vírus, o que pode auxiliar no diagnóstico precoce, na compreensão de mecanismos como o da transmissão para o feto em mulheres grávidas e também na definição de estratégias de tratamento. Foi na segunda-feira, dia 10, que a balança desequilibrou. Não faltou a boa notícia. A gente ficou sabendo de um estudo que sugeriu que uma droga já existente, usada no tratamento de malária e reumatismo, pode proteger os fetos de mulheres com Zika da microcefalia e de outros problemas de desenvolvimento. Mas as más notícias também apareceram. Um estudo publicado no periódico The Lancet e noticiado pela Agência Brasil conclui em linhas bem gerais que a gente ainda sabe muito pouco sobre os surtos de Zika e sobre a sua relação com a microcefalia. Por isso, o estudo destaca a importância dos investimentos em controle e prevenção. E com isso a gente volta ao começo da nossa conversa. O Brasil luta contra o Aedes pelo menos desde o início do século passado. Em 2 momentos, em 1958 e em 1973, o mosquito foi declarado oficialmente erradicado, mas só para reaparecer um pouco depois, em 1967 e em 1976. O controle do Aedes envolve um conjunto complexo de ações que deveriam ir muito além do combate aos criadouros só nos meses mais quentes. A descontinuidade dessas ações e também da presença do Aedes e das doenças relacionadas na mídia e, consequentemente, no imaginário da população, deixa a gente nesse movimento de eterno retorno, no início de cada ano, à escalada de casos dessas doenças. Nas notícias que a gente comentou, a gente lê sobre diagnóstico, sobre tratamento, mas quase nada sobre prevenção. E isso pode ser um sintoma dos rumos equivocados que a gente vem tomando. Mas sempre é tempo de rever prioridades e mudar a direção. Visite a coluna lá no site do Lábio. Uma boa leitura e uma ótima semana.